Graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Daisy. Para os que me conhecem, olá. E hoje a gente vai falar de autismo na visão espírita. Eu gostaria de dizer a vocês que depois dessa palestra, desse encontro, eu vou ficar um pouco mais, e aqueles que tiverem alguma dúvida que venha decorrer na explanação e que não tenha ficado bem explicado, vocês podem mandar pelo chat. Eu tenho o Bruno, que é o meu co-host, e Bruno vai ficar sempre monitorando isso, e no final eu dou uma olhada nas perguntas, ou vocês podem enviar privadamente, que aí a gente pode responder depois. Espero conseguir a resposta para tudo que vocês me perguntarem, saber a resposta. Mas vamos lá. Que tema intrigante, que tema difícil, que tema maravilhoso e emotivo. Eu acho que eu nunca me emocionei tanto estudando um tema como esse. Porque no final, e olha que assim, eu já peguei uns temas, já falei sobre suicídio, já falei sobre umas coisas bem difíceis, uns temas bem difíceis, mas esse tema, ele me traz muito ao coração, porque eu, como mãe de 3, fiquei tentando me colocar, foi uma preocupação minha no longo desses meses, preparando essa palestra, tentei me colocar ao máximo na figura do pai, na figura do cuidador, na figura daquele que ama alguém que tem autismo, para ser o mais sensível possível, mas da mesma forma ser clara e tentar trazer um pouco de conforto, um pouco de explicação para aqueles que vão ouvir essa palestra hoje. Não é uma problemática fácil de ser abordada, nem no aspecto científico, nem no aspecto espiritual. Assim como todo desafio que tem o poder de limitar a nossa atuação no mundo em que a gente vive, né? Conhecer uma pessoa, estar perto de uma pessoa que tem dificuldades em sobreviver em sociedade, em se relacionar em sociedade, nunca é fácil. Esse aspecto autista, ele cria desafios na vida de quem possui essa limitação e na vida daqueles que o rodeiam, de toda a família que está junto dele. Durante os meus estudos no âmbito espírita, eu comecei a estudar pela ciência, vocês vão ver, a gente vai falar um pouquinho no início dessa palestra, mas logo em seguida, deixa eu só share aqui, pessoal, bem rapidinho, tá? A minha tela. Ok. Todo mundo tá vendo a tela ok, Bruno? Sim. Ok. Então, eu comecei pelo âmbito científico, porque eu queria me inteirar exatamente do que eu estava falando, e é muito difícil de ler tudo aquilo, de entender como aquilo funciona, me colocando na posição de um pai, de um parente, de uma pessoa que ama alguém que veio com uma limitação como essa. Mas logo em seguida, é óbvio, eu entrei no espiritismo, eu entrei no Consolador, e como sempre, ele me consolou, né? Como sempre, ele veio com respostas, ele veio com entendimento, ele não veio aplacando a dor, mas ele veio explicando. Eu acho que a aceitação, quando a gente entende o processo, ela passa a ser mais sutil do que a gente viver naquela vida perguntando por quê, por quê, por quê, por que eu, por que meu filho, por que meu sobrinho, por que meu irmão, por quê? E se trata de autismo e espiritismo há muito tempo. Eu encontrei relatos de histórias de Chico tratando com pais de autistas desde 1891. E eu sei que se fala disso muito antes, porque vários livros, tem várias mensagens de Emmanuel para Chico, especificamente falando sobre transtornos como esse de dificuldades como essa, bem antes disso. Então, a doutrina espírita já fala sobre isso há mais de 40 anos, né? 81 são 39 anos aí. E como toda calamidade, eles usam muito essa palavra. O processo de grande sofrimento vem sendo explicado pela reencarnação. Quando a gente vê grandes sofrimentos físicos ou psíquicos em crianças, a gente deve parar para pensar, né? Porque o que eu encontrei muito na minha pesquisa foram pais sofrendo
mas se perguntando sempre por quê, porque eles se culpando, o que foi que eu fiz, foi uma contribuição genética minha, foi uma contribuição genética da minha esposa, foi a junção da nossa genética, o que foi que aconteceu. E a gente sabe que Deus não criou a dor, né? Deus não criou o sentimento, né? O sentimento é uma invenção do homem, né? Infelizmente, é uma invenção do homem que, pela lei de causa e efeito, se nós causamos, nós receberemos o efeito de tudo que a gente fez. Então, segundo Emmanuel, a dor, ela vai de contra a misericórdia divina, né? De contra o amor incondicional de Deus. Então, aqui a gente deve atribuir esse sofrimento. Sofrimentos como esse, provações, vidas inteiras, passando por dificuldades como essa, as consequências de atos desequilibrados de nós mesmos. Divaldo, aqui eu trouxe a definição científica para vocês, e eu vou ler os slides, porque alguns dos nossos colegas não estão usando o vídeo, apenas o áudio. O autismo. Nome técnico oficial, transtorno do espectro autista. É uma condição de saúde caracterizada por déficit na comunicação social, que pode ser socialização, comunicação verbal e não verbal, e comportamento, que seja interesse restrito e movimentos repetitivos. Não há só um, mas muitos subtipos do transtorno. Tão abrangente que se usa o termo espectro, pelos vários níveis de comprometimento. Há desde pessoas com outras doenças e condições associadas, comorbidades, como deficiência intelectual e epilepsia, até pessoas independentes, com a vida comum. Alguns nem sabem que são autistas, pois jamais tiveram o diagnóstico. Divaldo Franco, ele tem várias palestras falando sobre autismo. Foi se perguntado isso a ele há muito tempo. Na verdade, vem se falando abertamente de autismo, eu diria de uns 10 anos para cá, né? Sempre existiu, né? Chico falava disso desde 81, né? O primeiro relato de histórias de Chico falando com alguém desde 1980, que eu encontrei, né? Foi desde 1981. Mas nos últimos 10 anos, vem se falado muito mais, tanto no mundo, como no meio psicológico e científico, no meio dos psicólogos e de cientistas, e também no espiritismo. Então, a gente encontra várias... desculpa, só tem na minha palavra lectures em inglês. A gente encontra várias palestras de Divaldo, onde nas perguntas finais ele trata sobre isso. E Divaldo tem uma frase bem famosa, eu encontrei ela em vários materiais durante a minha pesquisa, onde ele diz que nós somos os herdeiros de nós mesmos. Enquanto a ciência se restringe a explicar os fenômenos que acontecem do berço ao túmulo, que foi o que eu encontrei na minha pesquisa, no momento em que eu entrei no espiritismo, ele transcendeu, né? Ele não me falou apenas das causas presentes, né, das causas genéticas, que é isso que a ciência consegue trazer para a gente, mas ele nos falou do passado, ele nos fala do presente e nos fala ainda de como pode ser o nosso futuro, porque tudo pode mudar de acordo com os nossos atos, de acordo com nossa postura diante da vida. A ciência atribui o transtorno autista apenas à genética, né? Mas o espiritismo vem nos mostrar que não é só isso, que houve uma causa pretérita para que aquela mutação acontecesse, né? E isso tudo, tudo que aconteceu por um motivo e em um determinado momento, em um determinado período, antes de uma nova encarnação. Mas, Deise, como é que isso funciona? Como é que a minha reencarnação passada, como é que o que eu vivi, como é que o que eu fiz, as minhas atitudes, elas podem influenciar no corpo em que eu recebi hoje, elas podem influenciar na genética. E aí eu preciso explicar uma partezinha de como o nosso corpo funciona, de como a ligação entre espírito, perispírito e corpo funciona. Para aqueles que não são espíritas há muito tempo, que não têm tanto conhecimento ainda de alguns detalhes que o espiritismo trata,
o nosso corpo, nós, o nosso ser encarnado, né, Daisy aqui do jeito que ela tá, pés, mãos, cabeça, cérebro, ele é composto de, pelo menos, existem mais, mas vamos dizer grosseiramente, nós só vamos falar de 3 aqui. A gente vai falar de 3 aspectos que formam um ser encarnado, que seria o espírito, como vocês estão vendo, perispírito, e corpo, no meu slide. O espírito é aquela sem forma, eterno. É a centelha divina, não é? É aquilo que é o que anima o corpo. E aí a gente vem para o perispírito, que os espíritas, o livro dos espíritos descreve como um envoltório, que é semimaterial, ou seja, é mais ou menos fluido, nós diríamos assim, né? Não é completamente matéria grossa como o nosso corpo, nem é tão etéreo como o espírito, que também é chamado de corpo fluídico ou corpo etérico. Nele se encontram todos os órgãos e estruturas biológicas, eu estou lendo o slide, tá, gente? Todos os corpos e estruturas biológicas necessárias à vida no plano físico, daí ser considerado modelador do corpo. Mas o que é que a minha vida passada tem a ver com tudo isso? E como é que o espírito e o perispírito influenciam no corpo que eu vou receber? Essa ideia de perispírito, ela não é nova. Ela não foi inventada por espíritas. Se fala em perispírito há muito tempo. Se fala em perispírito desde os egípcios, que chamavam de Ka, os gregos, que chamavam de corpo etéreo, muito parecido com o que a gente escuta aqui. O judaísmo, né, a cabala judaica chamava de Ruach. Espero que eu esteja pronunciando direito. A gente ouviu no budismo se fala, os chineses chamavam de Qi, os hindus falavam de perispírito. E todos eles tinham definições com palavras diferentes, mas que significavam a mesma coisa, né? Até hoje, os esotéricos, ocultistas, chamam de corpo astral, o corpo fluídico para os filósofos, e alguns cientistas alemães também reconhecem esse termo de corpo fluídico. Leibniz é um deles, que viveu no século XVII. Alguns ingleses deram outras modificações. E qual é a função desse perispírito? Vou tentar ser aqui breve e sintética, certo? Para a gente para não complicar muito. Ele tem várias funções, de sustentação, de ligamento, mas uma das funções do perispírito é a função organizadora, certo? Ele ajuda a organizar o DNA do nosso corpo. Ele ajuda a organizar, a dar a forma. O espírito manda as impressões para o perispírito, e esse perispírito vai tomar a forma que posteriormente vai ser a forma física. Como é que isso acontece? Aqui embaixo eu coloquei um trechinho do livro Obras Póstumas, que descreve de uma forma que eu acho que fica mais fácil para a gente entender. Pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite, e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Mas por que essa conversa toda de perispírito, de espírito? O que eu quero entender a vocês é que quando a gente chegar em causas do autismo, que eu vou falar mais à frente, o perispírito ele tem uma função extraordinária. Por quê? Todos os atos que nós temos em vida, a forma com que nós levamos a nossa vida, tudo aquilo que nós trazemos dentro de si, onde é que a gente armazena os nossos sentimentos? No cérebro, certo? Os nossos sentimentos, as nossas dores, as nossas culpas, os nossos remorsos, os nossos amores, tudo que a gente sente, o que a gente é emocionalmente, psicologicamente, está armazenado no nosso cérebro. E o que dá forma ao perispírito? O espírito, que é a parte inteligente do nosso corpo. E os espíritas explicam, os estudiosos da doutrina espírita explicam que traumas muito fortes, impressões muito fortes do espírito, um ódio exacerbado,
uma culpa grandiosa, um remorso que corrói. Tudo que é exagerado, tudo que é profundo o suficiente para estagnar, para ficar, para prender o espírito, a mente do espírito, ela vai ser impressa no perispírito. Ela vai modificar o perispírito, ela vai, eu diria que, danificar o perispírito. E esse vai se influenciar diretamente na formação do corpo. No livro Autismo, uma leitura espiritual, de Hermínio C. de Miranda, ele explica que a reencarnação, ela acontece de uma forma compulsória, certo? O espírito reencarna mesmo que ele não deseje reencarnar. Existe a reencarnação programada, não é? Onde nós sentamos com o nosso mentor, com um grupo gigante de pessoas que querem o nosso bem, e vamos lá programando, tentando programar o máximo possível da vida que nós vamos ter. Mas, apesar disso, o espírito, ele tem que reencarnar, porque ele segue uma das leis de Deus, que é a lei do progresso. E é através do progresso, através da reencarnação, que nós progredimos como espírito, devido a todas as experiências que a gente tem que passar. Então, nesse livro que eu citei, Autismo, uma leitura espiritual, Hermínio explica que a reencarnação acontece dessa maneira, compulsória. O espírito reencarna mesmo que ele não queira retornar à Terra, certo? Mesmo contra a sua vontade. Digamos que esse espírito, né, essa entidade espiritual, movida por motivações que só ela pode explicar, decida firmemente, com determinação, que não vai mais reencarnar. Mas, de repente, ele se vê diante da iminência, diante de forças muito maiores do que ele. Ele se vê entrando em um novo corpo. Ele se vê a ponto de uma nova reencarnação. Porque as leis naturais, as leis de Deus, elas funcionam como, vou dar um exemplo aqui bem grosseiro, como as leis da física, como a gravidade. Você querendo ou não querendo, você está sujeito à gravidade. Então, se você jogar um copo no chão, a não ser que você ampare ele mais embaixo, ele vai cair. Ele vai cair você querendo ou não. Então, as leis naturais, elas são dessa forma. Isso vai acontecer, nós vamos progredir, alguns vão mais rápido, outros vão mais devagar. Mas, resumindo, por que essa conversa toda? Aquele espírito que está lá, ele pode, e eu estou falando disso, gente, esse momento onde acontece todo esse dilema, essa dificuldade, ele acontece na erraticidade. Desde o que é a erraticidade? A erraticidade é aquele período entre uma encarnação e outra. Acontece logo depois do desencarne, logo depois da morte desse corpo físico e antes de uma nova encarnação. A gente chama de erraticidade. É aquele momento em que o espírito está livre. É aquele momento em que a gente diria, algumas religiões diriam que seria o momento do julgamento, né? Só que o julgamento, ele não acontece por um juiz, por uma divindade, por um ser supremo que está lá apontando o dedo para você. Você fez isso, você deixou de fazer aquilo, não. O julgamento, ele acontece aqui. Ele acontece na nossa consciência. E eu digo a vocês que esse juiz é muito pior, porque a nossa consciência, ela não age com a misericórdia que Deus age. Ela pode ser bem ávida, ela pode ser bem difícil, ela pode ser bem dura com nós mesmos. E é nesse momento em que espíritos, como o exemplo que eu dei, eles podem recusar a encarnação. Eles podem entrar em um... Deixa eu abrir um pouquinho aqui para ver o rosto de vocês. Eles podem entrar em um looping, em um jogo de forças que eles não entendem, que eles não conseguem controlar, mas que estão sujeitos. Mas nós temos o livre-arbítrio, não temos? Deus criou a todos nós com livre-arbítrio. E sendo assim, nós temos o direito a cometer erros em todas as esferas do mundo. Na erraticidade, depois que desencarnamos, ainda encarnados, prestes a encarnar. Então, nesse momento, o espírito pode se negar a encarnar por N motivos. Pelo próprio julgamento, por situações que ele não quer lidar mais na Terra,
por encarnação extremamente traumática para ele, pelos erros que ele mesmo cometeu, não porque alguém tinha feito nada com ele. Em toda a minha pesquisa, a culpa, ela vem muito forte, ela vem muito pesada, ela vem como um marrete, sabe, estraçalhando o que vai vir pela frente, o futuro, aquilo que a gente quer para nós mesmos. E muitos de nós, eles realmente se entregam a essa culpa. Eles realmente negam a evolução, eles realmente estagnam, eles realmente não querem vir, eles não querem voltar. E por que eu estou falando isso tudo a vocês? Porque a doutrina espírita explica o autismo exatamente dessa forma. É a negatória. É quando aquele espírito, ele volta impulsionado por todo o processo, por todas as energias naturais, pelas leis de Deus, não pela própria vontade. Na verdade, ele não quer fortemente vir. É uma fuga, é um meio de que eles explicam de que é a forma com que ele volta, mas ele não volta, porque ele se aprisiona no mundo interno e se nega a experimentar as experiências do mundo externo. Ora, Deise, o que é que você está dizendo? Você está dizendo que, então, é culpa daquele espírito? É culpa do autista que está daquele jeito? E não é. Não é que ele está ali por livre e espontânea vontade, sem querer interagir com as pessoas, passando por todo aquele problema, por todos aqueles processos que a gente sabe que uma pessoa com autismo tem. Não. Mas isso aconteceu quando ele ainda era um espírito. E na formação do seu corpo, quando o perispírito foi animar e dar forma àquele corpo material, essas impressões, a negação, ela estava impregnada no perispírito. Ela danificou o perispírito na região da cabeça, na região do cérebro. E essa é a consequência. A doutrina espírita explica muito claramente essas impressões. Quando a gente faz... no livro dos Espíritos, vocês vão encontrar vários exemplos. Quando se usa muito mal as mãos, em uma próxima encarnação, aquele que o fez, aquele que usou as mãos que deveriam ajudar, que deveriam curar, para maltratar, para matar, muitas vezes vem com mãos danificadas. Aquele que usou a fala, que usou a boca para maldizer, para disseminar a maldade, vem muitas vezes sem conseguir falar. E não é, gente, e como eu disse no início, não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus, é a consequência pelos nossos próprios atos. E acreditem, muitos desses espíritos pedem para vir dessa forma, para que eles não errem mais, para que eles não errem tanto, para que eles consigam expiar todo o mal que eles fizeram no passado. Então é assim que a misericórdia divina age, é assim que a justiça divina age. E é assim também que acontece com o autismo. Só que as impressões deixadas, a mutação, os déficits deixados no perispírito foram criados pela negação dele mesmo, de enfrentar novamente o mundo, de enfrentar as provas e expiações que provavelmente ele está destinado a enfrentar, ele precisa passar para que ele cresça, para que ele evolua, para que ele entenda e realmente se arrependa de tudo que foi cometido, de tudo que foi feito no passado. E o Espiritismo traz para a gente algumas causas do autismo. Existem várias delas. Eu vou falar de algumas aqui. E uma coisa que eu sempre gosto de falar, e que eu sempre tento deixar muito claro, essa palestra, ela é para a gente ter uma noção da visão espírita, de como o Espiritismo explica isso. Mas algumas das causas que eu vou falar aqui hoje, elas não são para que os pais fiquem nos pais ou cuidadores, né, fiquem com aquela impressão, meu filho deve ter feito isso, fulano deve ter sido isso naquela vida pregressa, na vida passada, porque o esquecimento, gente, ele vem por um motivo, e por um motivo muito bom, porque a gente não conseguiria lidar com tudo que nós fomos, lembrando que essa encarnação é a nossa melhor,
essa pessoa que está aqui hoje, essa Daisy que está aqui hoje, que não é lá essas coisas, é a melhor Daisy que já existiu, essa é a melhor versão de mim mesma. Então, talvez não, eu tenho certeza que eu não estaria preparada para lidar com tudo que eu fiz no passado. Então, o que foi feito e o que não foi feito, realmente não interessa o fato em si. Interessa a gente entender que algo foi feito. Algo foi cometido, um erro foi cometido, um erro tão grande que nos gerou uma culpa tão grande, que nos fez ficar aprisionados nessa culpa. Porque a culpa é um sentimento normal, mas se aprisionar nessa culpa já é algo que a gente tem que tentar lidar em nós mesmos. Então, algo foi cometido para que isso acontecesse. Sendo o autismo uma condição e não uma doença, mesmo a ciência considerando um problema para a vida toda, nós espíritas, a gente sabe que não é um problema para a vida toda, é um problema para essa encarnação. A gente precisa mudar o nosso modo de pensar. Ok, será que vocês podem botar no silêncio, por favor? Obrigada. A gente precisa mudar o nosso modo de pensar a respeito dessa pessoa autista que está próxima de nós, a respeito desse espírito autista que está próximo de nós. Não se deve pensar, nossa, coitadinho, que pobrezinho dele, pobrezinho dos pais dele. Gente, aquele é um espírito em crescimento. Aquele é um espírito passando por provações para que ele evolua. Aquilo é um processo de evolução. Aquilo é um espírito crístico, tendo a chance de reaver débitos do passado, tendo a chance de, mesmo se negando, mesmo tentando ficar enclausurado no seu mundo interno, ele está aqui. Ele está passando por dificuldades no mundo físico. Ele está ensinando a pais e mães. Ele está ensinando a irmãos. Ele está ensinando a todos aqueles que o rodeiam. Ele está ensinando a professores que tiveram que lidar com ele, a cuidadores, a terapeutas. Ele vem ensinando uma gama de pessoas através da dificuldade que ele trouxe. E isso conta pontos, né? E isso é um aspecto positivo. Então, passando para as causas, algumas causas que o Espiritismo traz para a gente, Emmanuel diz para a gente que ele traz para a gente esse termo que eu coloquei aqui embaixo, complexo de culpa, como eu disse a vocês, que em várias partes da minha pesquisa, em várias bibliografias que eu encontrei na doutrina, a culpa ela vem com muito peso. E quando essa zona de remorso ela é ativada, Divaldo diz que esses espíritos que desencarnaram com a mente subjugada pelo remorso e não tiveram a oportunidade de reabilitar-se, sofrem desse mesmo problema de se envolver nessa culpa sem conseguir se saltar. Joana também diz que todo espírito que desencarna trazendo a culpa, seja ela consciente e inconsciente, dependendo do grau dessa culpa, com a deficiência, vem com deficiência no mapa genético. Vamos prestar atenção aqui, nessa frase de Joana, seja a culpa consciente ou seja a culpa inconsciente. Então, a gente pode, e Joana atribui isso a casos de depressão crônica, à esquizofrenia, ao autismo, a várias outras dificuldades psicológicas, a várias outras limitações psicológicas. Ela explica que essa culpa danifica, gente. Ela danifica o modo cerebral, como eu já falei a gente um pouquinho antes, na região onde a gente vai precisar para socializar, para levar uma vida normal, como a gente diz que é normal, né? Como eu já falei, eu vou citar aqui algumas, uma delas seria o autoaprisionamento orgânico, né? Que é quando a gente fica nesse processo de culpa, é quando a gente fica nesse processo de limitação, lidando com as nossas próprias limitações, lidando com os nossos erros do passado. O suicídio seria um deles. O suicídio, ele se encaixa bem naquela parte do perispírito que eu expliquei a vocês, do dano feito ao perispírito. Vamos imaginar que um espírito cometeu suicídio com um tiro na cabeça, que danificou o cérebro, com qualquer trauma na região do crânio.
essa impressão, o suicídio é o maior crime que um ser humano pode fazer contra as leis de Deus, né? Porque ele está tirando aquilo que não foi dado por ele mesmo. Então, isso deixa marcas muito, muito profundas, que talvez esse espírito precise de mais de uma reencarnação para sanar, para aliviar todos aqueles estigmas deixados por conta desse suicídio. E danificando a região da cabeça, o espírito vai mandar essa impressão para o perispírito, que vem danificado, e na junção das células, naquele momento bem peculiar, no início da criação de um ser, logo depois da concepção, horas depois, quando todas as moléculas começam a se ligar, ali sim, ali é quando o perispírito ele começa a se agregar no corpo, molécula a molécula, trazendo para aquele corpo que está sendo formado todas as impressões deixadas por aquele espírito que teve vidas incontáveis, experiências incontáveis e traumas incontáveis. Um outro exemplo que o Espiritismo traz, que Divaldo fala muito também, abuso de poder. Pessoas de uma inteligência estupenda, e não é difícil você ver na seara dos autistas, né? No mundo autista, onde várias crianças, a gente vê aí que tem uma inteligência acima do normal. São melhores em uma determinada área, porque eles são extremamente, eles têm uma inteligência absurda para muitos de nós, né? Completamente anormal para a nossa normalidade aqui de inteligentes. São pessoas que são espíritos que foram extremamente inteligentes, só que usaram a sua inteligência da forma errada. Não usaram a sua inteligência para auxílio do próximo, para fazer benemerências, para o bem da humanidade. Não. Usaram toda aquela inteligência, tudo aquilo que eles já vieram arrecadando de vidas passadas, de tanto esforço, para coisas extremamente negativas, desviando pessoas, manipulando pessoas, usaram a fala para isso, usaram o discurso, a dialética, todo aquele poder de manipulação, de se expressar, né, para uma coisa negativa. E quando o véu cai, gente, quando a morte vem, quando a morte desse corpo vem, o perispírito, ele é um espelho do que aconteceu no espírito, do que a gente traz dentro da gente. E às vezes o que a gente vê no espelho não é bonito. É difícil de encarar o que nós somos, como realmente somos. Mas essa realidade, ela vem para todo mundo. Por isso que a gente tem que refletir muito em toda a nossa vida. A gente tem que refletir muito o que a gente traz dentro da gente. A gente tem que refletir muito os nossos atos, como a gente está levando a nossa vida. Porque a lei de ação e reação, ela é para todos, né? Ela é para todos, ela não pula ninguém. Ela é uma lei unânime e ela é uma lei extremamente justa, assim como Deus é também. Missão da família. A pessoa autista presente na nossa família, na figura de um filho, na figura de um irmão, não é um caso biológico. Aquela pessoa, aquele espírito, ele foi recebido pelaquela família não por uma mera casualidade. O posicionamento a respeito da pessoa autista não pode ser de coitadinho, como eu já falei para vocês, né? Nossa, quanta dificuldade, nossa, que coitada daquela família, coitada daquela mãe, coitada daquele pai. Não, aquele espírito que está tentando ter, que está tendo aquela oportunidade. Convivendo com pais de filhos autistas, a gente consegue perceber a dor desses pais. Eu tenho isso no meu ciclo de pessoas. A gente consegue perceber muitas vezes a frustração por aqueles espíritos não atingirem o que é esperado da normalidade. Mas o que é a normalidade, né, gente? Quem é normal? Porque cada espírito, ele é uno. Cada espírito é individual. Cada espírito é único com as suas próprias experiências. Então, eu dizia
eu costumo dizer que, eu até coloquei aqui, eu encontrei essa na TV Rede Maior, que é uma TV que trata de vários assuntos espíritas, maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de ouvir, André Marosso, que é um dos dirigentes dessa TV, ele fala sobre autismo e ele traz essa frase para a gente. Ele diz que os pais são obras sociais, os pais de crianças que trouxeram ao mundo e cuidaram de filhos autistas. Eles são obras sociais de uma, duas ou mais espíritos, agindo como missionários que aceitaram trazer a luz para espíritos passando por grandes processos de cura. Nós percebemos muitas vezes aquela frustração que eu acabei de falar nas comparações que a gente faz entre uma pessoa com autismo e outra sem autismo. Mas o ser humano ele se perde muito nessas comparações. O quanto a gente se compara, né, na nossa vida com com pessoas ao nosso redor. E quando um pai de uma criança que tem autismo ou de alguém, né, um familiar de uma pessoa que tem autismo, faz muito essas comparações, eu queria abrir um precedente aqui para que a gente mantivesse em mente que o problema daquela criança, ele está sendo visto porque ele trouxe marcado no corpo, ele trouxe marcado na mente. Mas muitos daqueles espíritos que a gente convive, que muitas vezes a gente se compara, eles trazem anomalias muito piores. Eles trazem problemas no espírito, eles trazem manchas e grandes dificuldades espirituais escondidas numa atmosfera de calma e normalidade. E aquela não é a realidade. Então, que a gente tente se conscientizar e parar de fazer essa comparação. E entender que a função dos pais é criar uma ponte que desperte o interesse dos seus filhos autistas para esse mundo e ajudá-los a passar por esse caminho tão difícil. Eu queria que a gente pensasse assim: ter um filho com autismo, ter um parente com autismo, alguém próximo da gente com autismo, seria o mesmo que a gente tá preso no UTI. Sabe quando a gente tá bem doente, que a gente precisa de uma terapia, de um tratamento de terapia intensiva, e precisa de pessoas ao nosso redor o tempo todo checando, precisa de médico, de enfermeira, aquela pessoa o tempo todo checando. Então a gente podia fazer esse comparativo. Eles precisam de cuidado o tempo inteiro. E vocês são são as pessoas que foram designadas para dar esse tratamento, para dar esse cuidado. Então, todos os pais, todas as pessoas responsáveis, todos aqueles que lidam com pessoas com autismo merecem todo o nosso respeito, toda a nossa admiração, porque é uma missão fácil, não é? É uma missão, eu diria, onde a gente vai recebendo prazer nas realizações ao longo dessa encarnação, raramente, mas é válida muito, muito. Como é válida? Porque cada um deles, a gente vai ver que um pouquinho mais à frente, existe auxílio, existe ajuda. E como a gente pode trazer essa ajuda? Quais são as terapias que a gente pode trazer, que a gente pode auxiliar? Nesse trabalho que se chama Autismo, Desfragmentando Paradigmas, Marcos Tadeu e Isla da Penha, eles trazem para a gente: o autismo não tem cura. Nos casos mais severos, a necessidade de auxílio psiquiátrico e tratamento com remédios. A doutrina espírita aconselha sempre manter o tratamento com esses profissionais especializados e, em paralelo, um tratamento à base de fluidoterapia, a água fluidificada, que é um recurso também dos mais interessantes, já que a própria espiritualidade tem a possibilidade de impregnar a água destinada a ser tomada após o passe, com vibrações adequadas para aquele paciente, como um medicamento que seja apropriado para aquele momento específico e para aquela situação específica do paciente. O Dr. Juan Danilo Rodrigues, ele tem aparecido em muitas palestras com o Divaldo. Ele é autista, ele é médico, ele é autista, e ele tem uma instituição espírita autista no Equador. E ele desenvolveu essa terapia que se chama terapia holística aliana. Aliana é uma palavra do Equador, nativa do Equador,
o que significa cura. E ele fala que através do amor, através do uso das palavras, através do uso da informação, a gente consegue grandes melhoramentos, a gente consegue grandes vantagens nesse estado. A gente consegue fazer com que aquele espírito, ele preste atenção em nós. E a gente consegue despertar ao longo do tempo a vontade daquele espírito de estar aqui com a gente, de estar aqui encarnado. Divaldo, ele orienta sempre que os pais ou responsáveis, né? Eu sempre estou marcando muito isso, os responsáveis de pessoas autistas, aqueles que estão perto de pessoas autistas, também usem desses meios de que após o sono, no momento do sono, quando a criança estiver dormindo, quando o adulto com autismo estiver dormindo, a gente se aproxime com o coração aberto e entre em prece. Entre em prece. Naquele momento, a gente pode se comunicar direto com o espírito, porque eu queria lembrar a todos vocês que o autismo, ele é uma deficiência física, ele é uma deficiência genética. Foi um conjunto de forças, um conjunto de interações, o estado mental do espírito que levou ao perispírito a se deformar e gerar um corpo com aquela limitação. Mas o espírito, ele está alerta, o espírito está nos ouvindo, o espírito está próximo, está ouvindo tudo que a gente vai falar, naquele momento do sono. O espírito está desperto, o que descansa é o nosso corpo físico. E aí Divaldo pede que as pessoas próximas conversem da seguinte forma: estamos contentes por você estar aqui entre nós. Você tem muito que fazer aqui na Terra. Você vai ser feliz nessa vida. E nós te amamos muito. Então, meus amigos, Vitor Fonseca, que ele é um pesquisador na área de psicologia, ele tem um programa, ele tem um estudo muito legal sobre educação especial, que são programas de estimulação precoce. Ele traz essa frase que eu achei super interessante, por isso que eu trouxe aqui para a gente. O ser humano pode modificar-se por efeitos de educação, e ao mudar a sua estrutura de informação, formação e transformação do envolvimento, pode adquirir novas possibilidades e novas capacidades. A criança como ser humano é um ser aberto à mudança. Deficiente ou não deficiente, pode modificar-se por efeitos da educação, e ao mudar a sua estrutura de informação, formação e transformação do envolvimento, pode adquirir novas possibilidades e novas capacidades. A criança, pois, a nossa criança. Para aqueles que dizem, eu trouxe também um pequeno poema que eu encontrei, que eu achei muito legal, sobre o autismo. Ele se chama Autismo em Palavras. Do lado de fora, olhando para dentro, você nunca poderá entendê-lo. Do lado de dentro, olhando para fora, você jamais conseguirá explicá-lo. Isso é o autismo. E para aqueles que olham para uma criança autista, André Mourasso falou isso em uma das suas entrevistas, e que pensam com si mesmo: meu Deus, que encarnação amarga, que caminho difícil, que gosto deixado na vida dessas crianças, daqueles que as circulam. Eu gostaria de lembrar a todos vocês que estão ouvindo que é dos remédios mais amargos que se tem os melhores resultados. Então eu deixo aqui o meu respeito, eu deixo a minha admiração, eu deixo o meu amor para essas obras de caridade ambulantes, que são os familiares de espíritos que vieram com espectro autista, que vocês não esmoreçam na força dessa caminhada, porque como o próprio Jesus disse, no final tudo vai fazer sentido, tudo vai valer a pena. E nunca és nos dado uma dificuldade, uma cruz, vamos dizer assim, que a gente não tem a condição de carregar. Você foi escolhido a dedo, não foi ao acaso, o acaso não existe. Houve um motivo para que aquele espírito voltasse, e voltasse nos seus braços, e voltasse sobre os seus cuidados, porque você tem condição de amá-lo como ninguém mais teria. Então, aproveite esse amor, porque amor cura. A gente teve um único espírito iluminado, puro,
reencarnando a Terra há 2000 anos para pregar o quê? Amor. E uma coisa tão, tão importante, que precisou vir um espírito puro para trazer para nós, ela tem um poder além da nossa imaginação. Então é isso, meus amigos. Essa é a nossa palestra de hoje. E essa foi a bibliografia que eu usei para montar essa palestra. Muito obrigada. Eu agradeço demais o tempo e a atenção de todos vocês.